Estou acrescentando aqui mais algumas informações que vão colaborar no nosso entendimento em relação à correta marcação, correta datação aí do nascimento, da vinda em carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estávamos falando acerca de alguns marcos antigos para o estabelecimento dos calendários, como por exemplo no caso das Olimpíadas, na cultura grega, né? A fundação de Roma para a cultura romana e por aí vai. No caso do islamismo, a Hégira, né, a fuga de Maomé, de Meca para Medina. Então nós temos alguns marcos que foram estabelecidos aí ao longo dos séculos. E Dionísios Exíguos, um abade, ele decidiu que os cristãos não poderiam permanecer contando as suas datas, tendo como marco fundador o imperador Diocleciano, uma vez que ele foi um duro perseguidor aí da fé cristã, tentando eliminar essa fé. Então ele se empenhou no trabalho de estabelecer a data de nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim dar início, né, ao surgimento ao calendário cristão, que até hoje é largamente adotado aí no mundo ocidental. Claro que existem alguns levantes na atualidade para tentar apagar essa marca, né, da cultura ocidental. Cultura judaico-cristã, de modo geral, está sendo, de certa forma, perseguida, né, tentando apagar estas marcas. E também com relação ao marco histórico, né, o divisor de eras, o divisor de águas, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vimos aí, com relação a um pequeno equívoco cometido. Vou trazer também um outro vídeo em que acrescento aqui um conteúdo da Enciclopédia da Vida de Jesus. Enciclopédia da Vida de Jesus, editora Central Gospel. Vocês terão também esse conteúdo, examinando exatamente essa pesquisa relacionada à época em que foi estabelecido. Então temos aí algumas evidências históricas que podem nos conduzir a uma compreensão correta com relação aos fatos ligados ao nascimento do nosso Senhor. Então eu vou passar esse conteúdo e quero trazer também um outro conteúdo aqui de uma pesquisa, tá ok? Então ele não é, vamos dizer assim, um dogma, não é uma doutrina, tá ok? Não é algo tão firme, tão definitivo, mas é algo feito com bastante seriedade. Nós temos aqui textos bíblicos, evidências bíblicas e alguns conteúdos relacionados à história da época, relacionados à sociedade da época, principalmente no contexto sacerdotal. Então, a partir desse estudo, que foi feito com bastante seriedade, nós queremos dar um subsídio, né, para uma compreensão melhor em relação à data de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de fundamentação nos próprios textos, tá ok? Fundamentação nos próprios textos, calendário utilizado pelos judeus da época e também um sistema de turnos dos sacerdotes, porque estaremos falando tanto com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, quanto em relação ao sumo sacerdote Zacarias, a Isabel, João Batista, que estão todos ali dentro daquele contexto, e a partir dos textos que estão sendo citados aqui, chegar a uma compreensão melhor com relação à aproximação melhor com relação à data, né? Em que período do ano, em que período do calendário de festas, tá ok? Judaicas estabelecidas. Então passo aqui o endereço onde eu fiz a pesquisa, está aparecendo no slide, está em tela, tá ok? Você tem o título sobre a data correta do nascimento de Jesus Cristo. Abaixo você tem o endereço de onde foi feita a pesquisa, é uma plataforma de slides e temos aí o texto. Então vamos seguir o texto, fazer alguns breves comentários e deixar então esse acréscimo aí para enriquecer a sua vida, tá ok? Partindo aí do primeiro slide que diz: em Lucas 1 e 5 lemos: nos dias de Herodes, temos aí o rei referencial da época, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Não confunda com o profeta, escritor do livro do Antigo Testamento, tá ok? Nem com um sacerdote que é citado também no livro das Crônicas, o Zacarias, do contexto do Novo Testamento, que será então pai de João, denominado o Batista, né? O nome dele não é João Batista, tá? É João o Batista, ou seja, João aquele que batizava. Então, João, filho de Zacarias. Chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, veja que ele está dentro deste turno, né, daqueles que servem no templo.
Então havia muitos sacerdotes que estavam à disposição para a realização desse serviço. Então foi estabelecido um sistema de turnos para que eles pudessem pelo menos ter a oportunidade de alguma vez na vida poder servir, tá certo, ali como sacerdote. Então, uma vez que havia um grande número deles e não haviam tantas ocasiões assim para eles estarem servindo ali, então era estabelecido um sistema de turnos. O turno de Abias, como é dito aí, sua mulher era filha de Arão. Então, temos aí uma família que está imersa, né, nesse mundo sacerdotal, né? O sumo sacerdote Arão, e se chamava Isabel. Lucas 8 ao 9 nos diz: Ora, acontecendo que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então veja que o estabelecimento desses turnos não era devido a algum preceito da lei de Moisés, mas sim um costume. Então havia se estabelecido ali esse costume onde se faziam esses turnos, e devido ao fato de haver esse costume, esses turnos, torna-se para nós um marco histórico, como você vai ver o uso que ele vai fazer aqui, exatamente dessa informação, dos turnos, do turno de Abias, a época em que isso aconteceu, estabelecer aí algumas linhas cronológicas, para chegar então à data mais aproximada. Vamos lá. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Em Lucas 1, 23 a 24, sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, dias do ministério de Zacarias, Isabel, sua mulher, concebeu. Então temos aí o marco estabelecido da gravidez de Isabel. Aí teremos também a gravidez de Maria, né, da irmã Maria, quando concebeu nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, engravidou imediatamente após o retorno de seu marido no fim do 8º turno sacerdotal, ou seja, o turno de Abias. Então, informações aí que vão ajudar na compreensão. Os sacerdotes tinham 24 turnos no ano. Os sacerdotes tinham 24 turnos no ano. Cada turno era de 15 dias. Muito bem, 24 turnos, cada turno de 15 dias. Primeira de Crônicas 1:19. Então ele cita aí referenciais de quando foi estabelecido, né? Livro das Crônicas, que trata aí do contexto pós-cativeiro. Então não é algo que estava na Torá, é algo que estava posterior, foi estabelecido com o retorno dos judeus a Israel, o retorno do cativeiro, o segundo templo, e o estabelecimento então desses sistemas de turnos. 24 turnos, cada turno de 15 dias. Abias era o 8º turno, no 4º mês, ou seja, Tamuz. Então essa informação é fundamental. Temos o mês, 4º mês, Tamuz. Então Abias, essa turma, era do 8º turno. Então temos aí um mês para os dias de serviço, né, de Zacarias, que era dessa turma, né, de Abias. E agora ele retornando, Isabel engravidará, né? Uma vez que ele retorna à casa, então, tendo relação com a sua esposa, ela conceberá. E quando começava o primeiro turno? Quando começava o primeiro turno? No primeiro mês do ano religioso. Então, o primeiro turno começava no primeiro mês do ano religioso. Êxodo 12, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Estabelecimento do calendário religioso a partir da fala do nosso Senhor Deus, que está registrado no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, estabelecimento aí do primeiro mês do ano do calendário religioso. Então, haviam dois calendários em funcionamento, que um atendia mais a necessidade dos períodos dos ciclos agrícolas, tá? Então era um calendário que estava mais voltado para a questão do plantio, da colheita, da época de seca, época de chuva. Então ele importava mais para isso. E havia também um calendário religioso, no qual a preocupação era o estabelecimento dos dias das festas, das grandes congregações, dos grandes ajuntamentos, tá ok? Dos grandes cerimoniais. Então haviam esses calendários aí que funcionavam simultaneamente, tá ok? O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico. O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico, mês de Nissan.
ou Abib. Então há essa mudança de nome, né? Após o cativeiro tem o estabelecimento aí da mudança de alguns nomes de calendários, alguns nomes de meses. Deuteronômio 16:1 e Êxodo 13:4. Os 2 primeiros turnos dos sacerdotes começavam no primeiro mês, Nissan e Abib, cada turno 15 dias. Então no primeiro mês, Nissan, Abib, é o mesmo mês, teve essa mudança de nome apenas, mas é o primeiro mês que você tem a atuação desses 2 turnos, ok? Temos aí o estabelecimento aí desses turnos, ó. Nissan, Abib, né? Os 2 nomes correspondem ao mesmo mês. Ziv, Sivan, Tamuz, Abi, Elul, Etanim, Bul, Quisleu, Tebet, Sebate e Adar. Então temos aí para Nissan, Abib, primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto, sétimo e oitavo cai em Tamuz. Oitavo turno, turno de Abias, turno no qual atuou o sacerdote Zacarias. Então começamos a estabelecer marcos aí para a datação, né, que nos facilitam aí a compreender, a entender, né, com relação a essas datações. Veja o texto. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 27. Muito bem, texto aí em que o anjo Gabriel é enviado para essa grande missão, né, anunciar então que Maria iria conceber pelo poder do Espírito Santo, e aquele que seria concebido no seu ventre é o Salvador, né, é o Emanuel, é o Deus conosco. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1,36. Olha que informação preciosa. E a gente lê na Bíblia e não entende o tamanho, né, o valor de uma informação dessa. Então temos aí o mensageiro de Deus, o anjo, anunciando não apenas a gravidez, né, anunciando aí a concepção de Maria, dando informação também sobre a concepção de Isabel e nos passando aí um relatório sobre o período, né? Então este é o 6º mês, então ela já está grávida há 6 meses. Informação extraordinária para nós nos localizarmos aí no tempo, tá ok? Vamos lá. Isabel engravidou no início de Abi. Isabel engravidou no início de Abi, 5º mês judaico. 6 meses depois, Maria ficou grávida, no mês de Tebet, 10º mês judaico. Muito bem. Estabelecimento aí do período da gravidez de Isabel. A distância, então, quando Maria recebe a informação, Isabel já tem 6 meses de gestação. E aí temos este calendário colocado, disposto aí, de modo que você possa compreender, né, em que período cada uma está. Você tem então Lucas 1:26 ao 36, Maria concebe. Temos aí a passagem de Tebet para Sebate, tá ok? É o que dá no nosso calendário janeiro. Então os meses para o calendário judaico, eles não batem certinho com o início e final dos nossos meses. Ele como que o mês começa do meio para o final do nosso mês. Então tem essa desincronia, ok? Lucas 1:23 ao 28, Lucas 1:23 ao 28, com relação a Isabel. Isabel concebe entre Tamuz e Abi. Então, quem temos aí então esses períodos, né, conforme nos estão sendo apresentados aí. Contando-se os 9 meses normais de gestação, a partir de Sebate, chegamos a Etanim, entre setembro e outubro. Entre setembro e outubro, tá ok? Passando adiante. Quando Jesus nasceu, no 7º mês judaico. Jesus nasceu no 7º mês judaico, Etanim, entre setembro e outubro, de acordo com as informações que tínhamos com relação à gravidez. Os turnos, né, conforme executado no costume pelos sacerdotes, o período em que Zacarias serviu, seu retorno para casa, concepção de sua esposa, tá ok? Informação do anjo Gabriel acerca do período já de 6 meses de gestação, gestação de Maria, período normal de gestação. Então temos aí, chegamos ao 7º mês judaico, setembro, outubro. Quando Jesus nasceu? No 7º mês judaico, Etanim, por ocasião da festa dos tabernáculos,
Ok, 3 festas judaicas eram realizadas